lutar, nós bombeiros de Joinville. Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Novamente perguntamos de qual lugar abençoado no nosso Brasil gigante ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo. Também deixe o seu comentário, sua opinião. E ainda convidamos, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Na manhã desta sexta-feira, dia 6 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado pela população de Joinville, Santa Catarina. Já no aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, o presidente Bolsonaro foi recebido pelo prefeito da cidade, Adriano Silva. Em Joinville, ao chegar, o presidente cumprimentou apoiadores em frente a um parque empresarial da cidade, local onde, em seguida, ele participou de um almoço com autoridades. E também em Santa Catarina, neste sábado, uma motociata em Florianópolis. Em Joinville, no almoço com autoridades e empresários, o presidente Jair Bolsonaro discursou e foi aplaudido. Porque alguém, vocês sabem quem é, já começou a lotear o governo antes de 23. Teria oferecido para ele o Ministério e, por coincidência, a Caixa Econômica Federal, para que velhas raposas aparelhassem esta instituição, que agora, inclusive, entra no Plano Safra, entra na agricultura familiar, é superavitária, apesar de ter diminuído os juros, muitos chefes de executivo, estaduais e municipais, ao obrigar uma população do Brasil de 38 milhões de informais, condenou-os a morrer de fome. Uma parte considerável desses informais trabalhava de manhã para comer de noite. Veio o governo federal, mas quem paga a conta são vocês, e foi obrigado a lançar programas. O senhor sabe quem é o avaliza desses empréstimos bilionários? O Tesouro, ou seja, vocês. É fácil? É difícil segurar essa onça? É difícil. Pancar a todo momento. Não tem problema, sou imbrochável. Já na tarde desta sexta, o presidente Jair Bolsonaro participou no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville de um momento onde recebeu a outorga da Ordem da Machadinha e também aconteceu a entrega simbólica de 2 caminhões do Exército Brasileiro. Não tem satisfação maior do que a gente poder servir. Salvar vidas não tem preço. E poder colaborar com esperança a quem aguarda o ente querido também não tem preço. Esse é o trabalho do nosso corpo de bombeiro, quer seja militar, quer seja voluntário como o de vocês. De vocês, uma recordação eterna. Não apenas o machadinho, mas o carinho, acima de tudo, a minha gratidão e o meu reconhecimento pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Antes de sua viagem para Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores na manhã desta sexta em Brasília, onde reafirmou que estuda a possibilidade de reduzir a zero o imposto federal sobre o óleo diesel a partir de 2022. Sabemos que o combustível está um preço, no meu entender, caro. Temos que buscar maneiras de reduzir o máximo possível.
Eu não gosto de falar em promessas, né? Mas eu gostaria de zerar o imposto federal do diesel a partir do ano que vem. Eu gostaria, vou me empenhar sobre isso. Não posso garantir que será feito. Digo, não é uma promessa, é um estudo. Falei de diesel. Combustível também, de maneira geral, está alto no Brasil. É inadmissível na refinaria sair R$ 1,90 o preço da gasolina, no litro. E na ponta da linha chegar a 6, 6,10. Tem os componentes aí, frete, margem de lucro dos donos de postos, o imposto federal, na ordem de R$ 74,00, e o ICMS, que é no mínimo o dobro disso. O que a gente busca na Câmara, vai fazer 6 meses um projeto de lei para regulamentar a emenda constitucional de 2001, onde diz que o ICMS tem que ter um valor nominal, não pode ser um percentual. O valor nominal fixo para todo o Brasil. Como as negociações não avançaram, nós pedimos que o Congresso faça com que cada estado fixe nominalmente o valor do seu ICMS. Reconhecemos a dificuldade financeira dos estados, mas, com todo respeito, acima do estado, acima da União, está o povo que nos sustenta e nos mantém. Além da rejeição da PEC do voto impresso na comissão lá na Câmara, outro assunto foi destaque na Casa: a aprovação do projeto de lei que autoriza a venda dos Correios. Pois é, foi finalmente aprovado o projeto de lei 591 de 2021, que autoriza a venda dos Correios. Foram 286 votos a favor e 173 votos contrários. O projeto foi entregue no início do ano pelo próprio presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O governo afirma que há incertezas na capacidade de investimentos na empresa. E essa venda, ela evita que os cofres públicos venham a desembolsar cerca de 2 bilhões anualmente. Muito dinheiro, né? Por falar em dinheiro, entre 2013 e 2016, os Correios tiveram prejuízos de mais de 3 bilhões de reais. Só em 2017 começa a se recuperar. Com a aprovação desse texto, a nova empresa que comprar os Correios, ela terá de usar o nome Correios do Brasil, não vai poder demitir sem justa causa no prazo de 18 meses, mas terá que oferecer um plano de demissão voluntária para os empregados a partir da venda, isso no prazo de 180 dias. Agora, os deputados vão analisar propostas dos partidos que tentam alterar o texto original. Houve bate-boca do deputado Eduardo Bolsonaro e de petistas na Câmara. O deputado afirmou que os funcionários dos Correios, os carteiros, são utilizados como moeda de troca dentro da casa. Fala ali de baixos salários e que essas pessoas podem vir a ganhar mais com a venda dos Correios, e ele fala também sobre a melhora do serviço para o consumidor. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E tem muita gente em clima de campanha já, né? O apresentador da Atena que o diga, parece estar aproveitando sua participação na TV agora e para atacar o presidente Bolsonaro, tentando talvez galgar um espaço maior na área política. Dizem que ele é um ex-petista, mas também já simpatizou com o presidente Bolsonaro, e agora ele sonha em ser a tal terceira via. Datena, que é o âncora, não é, na Band do programa Brasil Urgente, filiado ao PSL já, e quem assiste ele viu Datena atacando Bolsonaro, sobretudo nessa semana com as polêmicas da questão do voto. Nunca vi o cara ganhar as eleições e discutir votos, então quer dizer que vocês todos foram eleitos, inclusive o presidente da República, por eleições fraudulentas, disse Datena, misturando irritação com ironia e também recebendo muitas cutucadas de apoiadores do presidente nas redes sociais. Senado aprova parcelamento de inadimplências fiscais de micro e pequenas empresas e o prazo será de 15 anos para quitar as dívidas. Por 68 votos favoráveis e nenhum contrário, os senadores aprovaram um substitutivo do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco,
que permite o pagamento em até 15 anos das dívidas das micro e pequenas empresas com a União, inclusive de microempreendedores individuais. O projeto de lei complementar, que apresenta tabelas com condições e critérios diversos para renegociação das dívidas, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A proposta cria o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, inclusive aos que estiverem em recuperação judicial. O Simples Nacional é um regime tributário exclusivo para microempreendedor individual e micro e pequenas empresas. Quem opta pelo sistema consegue uma série de vantagens, inclusive em relação ao valor e forma de pagamento dos impostos. A lei considera microempresas as pessoas jurídicas com faturamento de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses. Já as empresas de pequeno porte são aquelas com faturamento entre 360 e 4,8 milhões de reais nos últimos 12 meses. Os débitos passíveis de reescalonamento serão os vencidos até o mês anterior à entrada em vigor da lei. Podem entrar débitos construídos ou não, parcelados ou não, inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo. Também estão contemplados os débitos que já tiveram sido parcelados em programas anteriores de parcelamento ou em fase de execução fiscal na Justiça. Pelo texto, apenas as contribuições previdenciárias não poderão ser divididas em 180 parcelas, só em 60, porque a Constituição proíbe o parcelamento delas em prazo maior. O projeto original do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, contemplava todas as empresas do país, não apenas as optantes do Simples, e parcelava todos os débitos, à exceção das contribuições previdenciárias em até 40 anos, não prevendo o pagamento de entrada. O relator, no entanto, restringiu a adesão às empresas optantes pelo Simples Nacional, já que as demais serão tratadas no PL 4728/2022, do qual também é relator. Ele argumentou ainda que 40 anos é um prazo excessivamente longo, pois ultrapassava em muito o tempo de vida média de uma empresa. Bezerra informou, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma constatação que houve, dados de 2018, antes da pandemia da Covid-19, que a maioria das empresas no Brasil não dura mais do que 10 anos. De Brasília, Fábio Santos. A visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, irritou a esquerda brasileira, gente. Foi um claro sinal de que o governo de Joe Biden veio oferecer apoio ao governo Bolsonaro no sentido de fortalecer o Brasil para se tornar, inclusive, um membro global da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E, segundo rumores, em troca, esperam que o Brasil vete 5G da China aqui. Como já falamos na edição anterior, o emissário de Biden conversou reservadamente com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, tendo a presença também do ministro da Defesa brasileiro, general Braga Neto. Isso deixou de orelha em pé alguns caciques oposicionistas ao governo. Joe Biden ofereceria, inclusive, uma parceria militar dos Estados Unidos com o Brasil, envolvendo a OTAN e condições facilitadas na aquisição de armamentos dos atuais integrantes da organização, além de parcerias para a formação e capacitação avançada de militares brasileiros nas bases militares da OTAN mundo afora. Atualmente, gente, na América do Sul, só a Colômbia aparece como um sócio global da OTAN. Depois de sofrer alguns reveses em assuntos polêmicos, Siqueira Júnior parece estar dando a volta por cima. Considerado um bolsonarista convicto, ele foi muito atacado nas últimas semanas. Vimos isso, não é? E depois de uma ligeira calmaria, agora ele voltou aos holofotes por um suposto encontro com Silvio Santos, o dono do SBT. Siqueira Júnior viajou de Manaus a Osasco, São Paulo, para fazer uma visita ao SBT. Seu trânsito nos corredores da emissora levantou uma série de comentários e cogitações na TV de Silvio Santos, que já teria, inclusive, convidado o apresentador via telefone há alguns meses
para que se mudasse da Rede TV para o SBT. No entanto, embora sobre o que teria acontecido nas salas fechadas no SBT, pouco se sabe, o motivo de fato de sua visita foi outro e não teria nenhuma negociação entre o apresentador e a emissora. Siqueira foi convidado pela produção do programa Raul Gil para participar de uma gravação e aceitou a proposta para conceder uma entrevista. Será que ficou só nisso mesmo? Uma eventual troca de emissora seria um problema para Siqueira, no entanto, por conta de uma multa milionária, gente, que ele teria que arcar com a Rede TV, onde tem um longo contrato. E mesmo com as facilidades e benesses dadas ao petista Lula nos processos e condenações da Lava Jato em Curitiba, talvez ele ainda tenha muita dor de cabeça, pesadelos pela frente nos processos em Brasília. Talvez não será tão fácil como os petistas imaginam. Para Brasília foram transferidos as questões da Lava Jato de Curitiba. A Procuradoria da República no Distrito Federal confirmou uma denúncia da Lava Jato contra Lula. O caso se refere à compra de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento que teriam sido bancados pela empreiteira Odebrecht. O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o empresário Marcelo Odebrecht também estão envolvidos e foram denunciados. O terreno foi avaliado em 12 milhões de reais e o apartamento, uma cobertura, em 504 mil reais, vizinho à residência de Lula em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A acusação confirmada foi feita pelo Ministério Público Federal no Paraná, recebida por Sérgio Moro em dezembro de 2016, mas agora, então vimos há alguns meses, acabou sendo transferida para Brasília após decisão da Corte. Em razão do extenso lastro probatório, qualquer procurador poderia subscrever novamente a denúncia e não há nulidade a ser reconhecida nesse momento, disse o procurador Frederico Paiva em nota obtida pelo jornal Folha de São Paulo. Charles Plumb era piloto de avião na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu, dizendo: "Olá, você é Charles Plumb? Era piloto no Vietnã, não era? E foi derrubado, não é mesmo?" "Sim, como sabe?" perguntou Plumb, espantado. "Ora, era eu quem dobrava o seu paraquedas, amigo. Parece que funcionou bem, não é verdade?" Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: "Ah, funcionou perfeitamente. Caso contrário, não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você." Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir pensando: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia, muito obrigado. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que nem conhecia. Agora, Plumb inicia suas reuniões, palestras, perguntando à plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Já agradeceu? Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.